Olá, continuando a série, Jesus Cristo está voltando. Nós vamos agora ver um pouquinho sobre como estudar este livro e a numerologia do livro. Esse livro tem uma natureza e tem uma estrutura. A estrutura eu já falei para você no vídeo anterior, ele tem 7 divisões principais. João escolheu essa forma didático-pedagógica para nos mostrar as várias fases e estágios deste mundo e como que a igreja marcha por dentro dele, dentro da história. Então, tem a estrutura, são 7 divisões no livro de Apocalipse. Mas tem a natureza do livro que ela precisa ser respeitada. E um grande problema que nós vemos com os chamados estudiosos do livro são os achismos. E nós temos que procurar evitar isso. E uma das chaves para evitar os achismos e respeitarmos assim a natureza do livro é entender exatamente como estudá-lo, como interpretá-lo e como absorver os seus ensinamentos para nós hoje. As primeiras palavras escritas dizem, ele contém um apocalipse, no versículo de número 3. João descreve também como sendo uma profecia, no versículo 4. E o autor ainda diz que ele foi endereçado em forma de carta para as igrejas da Ásia. Então observe bem, como Apocalipse, ele tem uma linguagem enigmática ou metafórica, que você precisa entender dentro, principalmente de 70% a 80%, no contexto do Velho Testamento. Essa linguagem enigmática continua sendo usada por João, principalmente a linguagem profética, a linguagem dos profetas, com os seus simbolismos, para que nós possamos trazer e interpretar dentro do livro de Apocalipse. Ele também diz que é uma profecia. O grande problema nosso, da nossa época, da igreja, dentro deste período histórico que nós estamos vivendo, é a má interpretação da palavra profecia. Nós a entendemos, ou quando ouvimos alguém falar, vai haver profecia, nós entendemos sempre, ou a maioria das vezes, no aspecto futurista. Vai prever o futuro. Fulano está em tal lugar e vai prever o futuro. Errado. Quando nós vemos a palavra profecia na Bíblia, significa a palavra de Deus, a palavra rema de Deus para o seu povo, para conserto. Por exemplo, eu vou citar a profecia de Deus para Nínive dentro do tempo de Jonas, porque pós o período Jonas, veio uma outra palavra de profecia para Nínive e ela foi destruída. Preste bem atenção. Só que vamos focar no período de Jonas. Quando Deus enviou Jonas para Nínive, na primeira parte, na primeira fase da história, a palavra foi: o pecado de Nínive chegou até os céus e Deus enviou o profeta para que eles se consertassem. Jonas, que conhecia bem o Senhor, não queria ir, e você conhece a história, já falamos sobre essa história aqui também. Mas foi, mesmo vomitado pelo peixe, ele chegou à praia de Nínive e a palavra de Jonas não era nada de amor. Olha, o Deus de amor e bondade me enviou para vocês. Não. Jonas ficou 40 dias circulando na cidade dizendo simplesmente isso. Daqui a 40 dias vocês serão mortos, vocês são pecadores e Deus me enviou para anunciar condenação a vocês. E era uma palavra profética. Preste bem atenção nisso que eu estou falando. Tá, e daí, pastor? A pergunta é, Nínive foi destruída no período do profeta Jonas? Não. Por quê, pastor? Porque os ninivitas se converteram, se arrependeram dos seus maus caminhos, se prostraram arrependidos, vestidos de saco, inclusive, e Deus aceitou o arrependimento dos ninivitas, e Deus não destruiu os ninivitas.
A pergunta que você pode fazer é: pastor, então essa profecia não foi correta? Foi. Ela se cumpriu? Se cumpriu. Ué, mas Jonas não foi dizendo que Nínive seria destruída? Foi. Mas ela não foi destruída? Não foi. Qual é o propósito de uma profecia? Que haja correção do coração do ser humano para com o coração de Deus. A palavra de Deus não é de morte e de sentença maligna para a vida das pessoas. Mesmo numa profecia que fala de morte, o que Deus quer e espera de cada um é arrependimento. Então, a profecia de Jonas se cumpriu? Se cumpriu. Qual era o propósito de Deus em enviar Jonas para Nínive? Que eles se arrependessem dos seus maus caminhos. E o que aconteceu? Eles se arrependeram. Então Deus não destruiu. Deus disse que destruiria se eles não se arrependessem. Entendeu então o que é a profecia? Vamos então ver rapidinho uma profecia de Jesus. Jesus disse que pelo multiplicar da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O que é iniquidade, pastor? É o terceiro estágio do pecado. Primeiro, todos nós pecamos em nossa mente, em nosso coração. Isso faz parte, porque nós somos seres humanos, desde que o mundo é assim. Mas tem o pecado. O que é o pecado? O pecado, a transgressão sai da mente, do coração e se torna um ato. Aí você transgrediu o que Deus disse que era correto, você fez errado. O que é a iniquidade? Não apenas passa na sua mente e no seu coração. Não só você agiu de forma errada e transgrediu a lei de Deus. Você sabe o que é errado, você sabe que desagrada a Deus e decide por fazer errado e decide por desagradar a Deus. E a palavra do Senhor nos diz em todos os evangelhos, em toda a Bíblia, que no final dos tempos as pessoas seriam assim, sabendo que é errado, optam pelo errado, sabendo que desagrada o coração de Deus, optam por desagradar o coração de Deus, mas fazem o que elas querem. E Jesus disse: pelo fato da iniquidade se multiplicar, você vê isso todas as vezes, você vê isso não só uma vez por ano, você vê isso todos os dias, várias vezes ao dia. Isso se repete tanto que vem amargar o coração. E aí você vai se esfriando, daqui a pouco você fala: tá todo mundo assim, o mundo está muito ruim, eu não vejo ninguém fazendo o que é certo. E você desanima você também de agradar o coração de Deus. A Bíblia chama isso de iniquidade. Pelo multiplicar da iniquidade, o coração do ser humano se esfria, decide também não querer mais e deixa de persistir. Lembre-se sempre que o verbo crer está sempre junto com o verbo persistir. E a palavra de Deus é sempre clara: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não se esqueça disso. Então, nós vimos, Apocalipse é uma linguagem metafórica, profecia é uma palavra do Senhor para o seu conserto, para o meu conserto, para o nosso conserto, para que cada ser humano esteja bem e alinhado com o coração de Deus. Mas também no livro de Apocalipse nós vamos encontrar carta. Por exemplo, os capítulos 2 e 3 precisam ser muito respeitados na sua interpretação, porque ali são cartas escritas para igrejas reais, a pastores reais que existiram pastoreando aquelas igrejas. E nesse contexto, aquelas cartas são direcionadas, tem o esboço bem claro, cabeçalho, estrutura de corpo e conclusão. Cada uma recebendo, sabendo quem é o Senhor, ele que é fiel testemunha avalia e avaliza ou não as atitudes de cada igreja, traz a sua palavra de conserto e também traz a quem vencer qual é o prêmio que vai receber. Então, louvado seja Deus que a palavra do Senhor é sempre clara para cada um de nós, que ela seja clara para você hoje também. E eu gostaria de orar agora pela sua vida, pelo seu coração. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor nos trouxe a revelação de Jesus, através do livro de Apocalipse,
que a tua palavra se revele e seja clara para a vida deste irmão, desta irmã que está me ouvindo agora. E que o Senhor revele os teus mistérios, que o Senhor revele a natureza deste livro com muito carinho para este irmão e para esta irmã. Que ele ou ela não tenha medo de ler o livro de Apocalipse, mas saiba que também é um dos livros que o Senhor inspirou teu servo João a escrever para que nós soubéssemos que nunca estamos sós, nem desamparados, que o Senhor cuida de nós. Cuidou no passado, continuou sempre cuidando e vai cuidar sempre, porque o Senhor é fiel. Eu oro em nome de Jesus. Amém.